paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Nós estamos, nesses nossos programas, refletindo sobre esse documento tão especial do nosso Papa Francisco, a exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Mas para compreendermos o sentido profundo desse documento, se faz importante mergulharmos na história da Igreja, na história dos outros documentos que foram publicados e que interferiram na vida em família, na pregação da Igreja sobre a família, e sobretudo na vida da família propriamente dita. Podemos, primeiramente, nos remeter ao século XVI, ao Concílio de Trento. Este concílio foi muito importante porque foi o concílio que definiu o matrimônio como um dos 7 sacramentos. Até então era uma questão que dividia, em algumas partes da Igreja, algumas dioceses se aceitava, alguns países se aceitavam o matrimônio como sacramento, em outros não. A partir do Concílio de Trento, o matrimônio passa a ser visto então como um sacramento. Passa a fazer parte dos 7 sacramentos. É visto, então, à luz da carta aos Efésios, capítulo 5, como um sinal vivo, presente e eficaz daquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Então, um documento importantíssimo para podermos refletirmos sobre o matrimônio e refletirmos sobre a família. Um documento que coloca, portanto, o amor como a categoria central. O amor do marido e da esposa como sendo um sinal daquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Na esteira do Concílio de Trento, um outro documento foi escrito, com uma variedade de temas, que é o chamado Catecismo Romano. A preocupação da Igreja com o Catecismo Romano era a doutrinação do povo católico, a reconstrução da identidade católica depois da Reforma Protestante. Então vamos ver o Catecismo Romano refletindo sobre todos os temas da doutrina cristã, mas de uma forma muito especial, conforme o tema da nossa reflexão sobre o matrimônio. Então é importante lembrar que o século XVI foi marcado por um certo pessimismo com relação à sexualidade. Via-se na sexualidade algo negativo, fonte de pecados. Muitos foram os autores que escreviam sobre isso. E o Catecismo Romano ele não ficou fora desta visão. Mesmo tendo por objetivo a reconstrução da identidade católica, ajudar a comunidade a refletir sobre o casamento como um sacramento, um sinal daquele amor com que Cristo amou a sua Igreja, podemos dizer que no texto do Catecismo o amor foi esquecido, ou foi profundamente relativizado. Então a visão que aparece no Catecismo Romano do sacramento do matrimônio é uma visão baseada no contrato. É um contrato entre pessoas, entre homem e mulher. O amor é relativizado, profundamente relativizado. Então se pensa no casamento como um contrato. Influenciado pelo pensamento de Santo Agostinho, então vai se falar então dos fins do matrimônio. Então o primeiro fim, conforme o Catecismo Romano, é a procriação. O segundo fim é a educação dos filhos. E o terceiro fim, o matrimônio como remédio da concupiscência. A concupiscência foi o conceito, nos remete a Santo Agostinho, que teve muita dificuldade em compreender e refletir sobre a sexualidade. Então ele via na libido essa energia fundamental, presente em toda pessoa humana, como sendo uma energia negativa, capaz de animalizar o ser humano. Então ele falava da libido como
concupiscência, né? Como fonte de pecado, como fonte de diminuição, né, da capacidade racional do ser humano. Então o Catecismo Romano ele vai ser influenciado por isso. Tanto que o capítulo sobre o matrimônio começa com uma reflexão sobre a virgindade religiosa, colocando a virgindade religiosa, a virgindade ligada, né, à vida consagrada, aos frades e freiras, como algo mais sublime, mais importante, como um caminho mais seguro para se chegar à salvação. No contexto, né, desta reflexão, está com certeza aquela palavra de São Paulo, né, que diz que ele gostaria que todos fossem como ele, solteiros, mas quem não conseguir, né, viver solteiro é melhor casar do que se queimar, né? Então o Catecismo Romano ele reflete sobre isso. Então o ideal de pessoa humana, podemos assim dizer, né, para o Catecismo Romano é o ser humano solteiro, né, dedicado às coisas do céu, dedicado, né, às coisas da igreja, né, dedicado ao Evangelho. Então a visão sobre matrimônio e família é vista como fonte de preocupação. Então a visão é uma visão de contrato, né, e uma visão muito negativa com relação à sexualidade humana. O amor não aparece no texto do Catecismo Romano, né? A sexualidade como fonte de união também do casal, de realização do casal, está muito longe de aparecer, né? Então é uma visão muito teórica e longe da realidade, podemos assim dizer. Agora, um texto que prevaleceu, né, até muito recentemente, até o Concílio Vaticano II, podemos assim dizer que o Catecismo Romano ele foi base para a reflexão sobre o matrimônio, sobre a vida em família, né, em toda a igreja, no mundo todo, né? Agora, também o Catecismo Romano ele vai confirmar, podemos assim dizer, o modelo patriarcal de família como sendo o modelo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a casa é a casa do Pai. E a virtude mais importante que caracteriza a vida em família é a obediência. A obediência ao Pai, que é apresentado como sendo a cabeça, né? A partir da interpretação do capítulo 5 da Carta aos Efésios, então diz que o marido é a cabeça da família, né? A casa da família é a casa do Pai. Então, a virtude que é apresentada é a virtude da obediência. Obediência da esposa ao marido, obediência dos filhos aos pais. E obediência até na escolha do marido ou da esposa, né? Uma questão que é muito polêmica e hoje questionada profundamente até, né, pelo direito canônico. Então, o Catecismo Romano ele prevaleceu por séculos e interferiu na forma como se entende a relação dentro do casamento, né? Interferiu na constituição da família, mas podemos dizer, né, que a influência hoje é vista como sendo negativa. Depois, em 1931, nós vamos ver o lançamento da primeira encíclica voltada para o matrimônio. A encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI. Se o Catecismo Romano foi escrito, né, com aquela preocupação de reconstruir a identidade católica diante da Reforma Protestante, aqui em 1931 o Papa Pio XI vai escrever essa encíclica com outra preocupação, de fazer com que a Igreja se defenda, né, dos perigos do modernismo, né, das ideias modernas. Né, um período difícil, né, na história da Igreja, em que ela teve muita dificuldade em conviver com esse mundo novo que veio através, né, da filosofia moderna e das ideias que surgiram da filosofia moderna, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, né, da Revolução Industrial. São 3 revoluções que interferiram muito na forma de ser da Igreja. Então esse documento foi uma forma da Igreja reagir a esse mundo novo que surgiu. Também, né, nós vamos ver, né, nesse documento uma reafirmação
né, de tudo aquilo que Santo Agostinho havia dito sobre o matrimônio. A igreja não foi muito além. A única coisa, podemos dizer assim, que avança, né, com a Casta Connubii, com relação àquilo que a igreja pensava no Catecismo Romano, é que pela primeira vez se reconhece nesse documento o relacionamento sexual do marido e da esposa dentro do matrimônio como uma mediação importante para se chegar ao amor. A visão do matrimônio é uma visão ainda de contrato, né? Uma visão de contrato. Porém, pela primeira vez se reconhece o relacionamento sexual entre marido e esposa como um caminho, né, para se chegar ao amor. Também pela primeira vez vai se reconhecer a legitimidade do relacionamento sexual fora dos períodos em que a mulher se encontra fértil. Já estamos aí diante do desenvolvimento da compreensão da sexualidade humana. Então, nesse período já havia se descoberto o que não existia ainda no século XVI. Primeiro, o gameta feminino, o óvulo, né? No século XVI, quando foi escrito o Catecismo Romano, ainda não se tinha conhecimento do gameta feminino. Pensava-se na geração de uma criança, né, como sendo, né, um processo em que o homem, o masculino, era realmente determinante. Se pensava, né, através da teoria animista, que no espermatozoide já estava o ser humano em potencial, que a mulher era como a terra fértil onde era implantada a semente. Por isso que, né, o espermatozoide é chamado também de sêmen, né, que vem de semente, né? Então, no século XX, quando foi escrito este novo documento, a Casta Connubii, então já se tinha um conhecimento maior, um conhecimento científico maior, né, sobre a corporeidade humana, sobre o funcionamento, né, do sistema reprodutivo masculino e feminino. Então se vai agora acolher esse fato novo, né? E a igreja que pensava a sexualidade somente como tendo legitimidade na procriação, agora passa a reconhecer, ainda que de uma forma muito frágil, né, a importância da sexualidade entre marido e esposa como mediação para o amor dentro do sacramento do matrimônio. E o esquema, né, de família, de matrimônio e de família dentro desse documento do Papa Pio XI continua sendo o mesmo do Catecismo Romano, né? Então, a finalidade primeira é a procriação, a finalidade segunda, ligada à primeira, é a educação dos filhos, e a terceira finalidade, o remédio da concupiscência. Depois, né, nós vamos ver, né, o Concílio Vaticano II, 1965, 7 de dezembro de 1965. Vamos ver o Papa Paulo VI promulgando o Concílio Vaticano II, né, em especial a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. São poucos números que falam sobre o matrimônio e a sexualidade, mas números paradigmáticos, números fundamentais que mudaram de uma forma profunda a forma como se entende o matrimônio e a vida em família. Então, são os números 47 ao 52. Neste texto da Gaudium et Spes, nesses poucos números da Gaudium et Spes, então o matrimônio passa a ser visto, como também a família, como uma comunidade de vida e amor. Aquela visão baseada no contrato, então ela é relativizada, né? E o que aparece é o amor como sendo a categoria central para se pensar o matrimônio, para se pensar a família. Amor e família como comunidade de vida e amor. Então isso é muito bonito e é importantíssimo. A partir do Concílio Vaticano II, ninguém fala sobre matrimônio e família sem colocar, né, em primeiro lugar o amor, que é a categoria central do cristianismo. Jesus disse: nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, deve ser vivido também dentro do sacramento do matrimônio e na vida em família. É o que vem ensinar a Gaudium et Spes, esse documento importante do Concílio Vaticano II.
Outro elemento importante, né, desse documento, a linguagem é dócil, né? Não se vê nenhuma referência ao lado negativo da sexualidade, mas a visão é positiva, é afirmativa. Há um otimismo profundo com relação a toda a vida humana, né, ao ser humano e a todos os seus relacionamentos. Então, podemos assim dizer que a docilidade chama docilidade, né? Então, a forma como se entende o matrimônio vai interferir na forma como se vai pensar o matrimônio e a família a partir da Gaudium et Spes. Outra coisa importante que não aparece aquilo que os documentos anteriores haviam dito, né, do casamento como remédio da concupiscência. Não. A visão da sexualidade é uma visão positiva, é uma visão lúcida, né? Fruto da nova compreensão que se tem a partir do advento da psicologia, da antropologia, das ciências humanas e que influenciaram de uma forma profunda na compreensão do ser humano e das suas relações. Chamo a atenção também nesses números da Gaudium et Spes, que é o primeiro documento que vai falar de paternidade responsável, paternidade e maternidade responsável. Marido e esposa são sujeitos ao casamento, são eles que se casam, são eles os ministros, marido e esposa são também sujeitos na paternidade responsável. Então, conforme o Papa Francisco há pouco tempo dizia, né, que paternidade responsável não significa ter filhos como coelhos, não. Não é abrir a torneira e deixar quantos filhos a natureza mandar, não. Filho tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser refletido, né? Devemos ter os filhos que o casal tenha a consciência de poder amar, cuidar, proteger, defender, né? Ajudar a crescer aqui nesse mundo. Então, a paternidade responsável. E quem é sujeito? É o papai e a mamãe. São eles que definem quantos filhos terão, são eles que definem a educação que será dada aos filhos, né, e até mesmo o meio que será usado para a alimentação dos filhos, que deve ser fruto, em primeiro lugar, do diálogo do casal. Agora, o que a igreja pede é docilidade ao seu ensinamento, né? Então, isso é importante. Então, a partir do Concílio Vaticano II, 2 outros documentos foram escritos. Um pelo Papa Paulo VI, em 1969, chamado Humanae Vitae, sobre a vida humana, onde o Papa Paulo VI vai assumir, né, esses números da Gaudium et Spes, vai construir uma reflexão baseada no amor, né? Vai colocar em primeiro lugar a função unitiva do matrimônio, né? Lembrar que a primeira finalidade do matrimônio não é a procriação como se pensava antes, mas a união do casal, a realização do homem e mulher que se amam, né? E depois, a partir dessa visão, vai se falar também na função unitiva na função procriativa do matrimônio. Vai mostrar, né, a procriação como sendo, né, fruto do amor, os filhos como sendo fruto do amor do casal. Então, isso é muito importante. Agora, esse documento do Papa Paulo VI, o Humanae Vitae, ele traz um aspecto polêmico que fez com que ele fosse relativizado em muitas dioceses no trabalho pastoral. Que ele proíbe os métodos artificiais, né, de controle de natalidade, a pílula, o DIU, né? Coloca muitos critérios para se refletir sobre o mal que pode ocasionar a pessoa da mulher. Então, vê, né, como um perigo, né, do uso ideológico da pílula como forma de controle de natalidade por parte de governos e ideologias, né? Vê o perigo para a saúde da mulher. Então, vai considerar os métodos artificiais como sendo, né, antinaturais e, por isso, proibidos. Né? Nem como mal menor, né, o Papa vê, né, a possibilidade do uso desses métodos. Então, uma visão dura, uma palavra dura de condenação, porém, uma preocupação que é importante, né? E que hoje é reconhecido o mérito dessa preocupação quando vemos países europeus perdendo a sua identidade cultural, né, por causa dos poucos nascimentos, né? E hoje, com a entrada de imigrantes muçulmanos, com famílias numerosas, né? Então estamos vendo a França, né, e todos os países europeus
vivendo esse drama da perda da identidade nacional, da interferência de uma nova cultura, né, no seu meio, porque são poucos os nascimentos. E depois, em 1983, vamos ver o Papa João Paulo II lançando uma outra exortação apostólica chamada Familiares Consortes. Um documento importante, sobretudo porque ele vem inaugurar na vida da Igreja uma pastoral familiar ampla, corajosa, que vai atender não somente a família nuclear cristã, católica, papai, mamãe, marido, esposa e os filhos, mas que deverá atender a todos os tipos de família. Então, esses documentos anteriores nos ajudam a perceber a novidade e a riqueza desse documento que o Papa Francisco escreveu a partir das 2 sessões do Sínodo sobre o Amor na Família, em 2014 e 2015, né? A Amoris Laetitia. Então, nos próximos programas, iremos começar a estudar esta exortação apostólica Amoris Laetitia. E que o Senhor Deus da vida nos conceda a sua graça e a sua bênção, que nos abençoe as nossas famílias. Amém.